Como uma segunda aplicação, né, da equação do trabalho, a gente viu primeiro que quando a força é conhecida, no caso da força gravitacional, a gente pode usar a força peso no lugar da força generalizada para calcular o trabalho da força peso, né, ou o trabalho da força gravitacional. A gente lembra que trabalho, né, é força vezes deslocamento, certo? Essa força pode ser alguma força que a gente conhece, né? A gente viu primeiro que essa força pode ser dada pela força peso, né? E agora que a gente consegue escrever como massa vezes gravidade. Agora essa força ela pode ser dada pela força elástica também. Como o professor Fausto ensinou, força elástica é o quê? K vezes X. Lembra? Onde K é a constante da mola e X é o tanto que você perturbou a mola, o tanto que você esticou ou o tanto que você contraiu a mola, certo? Então a gente lembra aqui do conteúdo passado que força vezes distância é o trabalho. Se a gente vê o gráfico, né? A gente vê um gráfico, deixa eu fazer ele aqui no cantinho. É um gráfico de força vezes distância, né? Imagina que ele é esse gráfico aqui. É importante lembrar que a área embaixo desse gráfico, né, é exatamente o trabalho realizado. Então, se eu tiver o gráfico, né, de força vezes distância, só que se essa força é dada pela força elástica, né, a ideia vale. A área embaixo do gráfico é igual ao trabalho. Só que, quando a gente tem um gráfico da força vezes distância e a força é a própria força elástica, né, F é igual a kx, a gente sabe que o gráfico da força elástica é sempre uma reta. Então, a área embaixo do gráfico é essa aqui, toda marcada, certo? Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um triângulo, né? Qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quanto que vale a base? Quanto que vale esse tamanho? Esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui, vale o x. Tá aqui, certo? Agora, quanto que vale esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui é quem? A força elástica, ó. Esse tamanho aqui, ó, é o tamanho da força elástica. Agora, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é x, a altura é a própria força elástica, né? Esse tamanho aqui vale a força elástica. Esse tamanho aqui vale x. Base vezes altura dividido por 2. Agora a gente tem que escrever quem que é a força elástica. A força elástica é kx. Então, no lugar de FL, né? Vou colocar o quê? Kx. Coloquei aqui, ó. Então, força elástica vezes x. Força elástica, kx vezes x, dividido por 2. Se a gente multiplicar aqui, ó, vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar kx ao quadrado e o 2 continua lá embaixo, né? 1 meio de kx quadrado dividido por 2. Esse é o trabalho da força elástica, certo? Agora, o que significa esse menos aqui, hein? Significa o seguinte, ó. Quando você pega uma mola e estica, né, você está puxando a mola para cá, certo? Força sobre o corpo está sendo para cá. Mas qual que é a força que o corpo está sofrendo em relação à mola? A força que o corpo sofre devido à mola é para trás. A força que a mola faz nos corpos é sempre no sentido de restaurar. A mola quer ficar no seu estado de repouso. Então, se você estica para cá, a mola faz uma força para cá. Se você comprime, olha o desenho. Você comprime a mola para cá, a força que ela quer voltar ao estado de repouso, ela faz a força para lá. Então a força que a mola faz sempre é contrária ao deslocamento, certo? E a gente viu que quando o sentido do deslocamento e da força, né, são opostos, um está numa direção, um está no sentido e outro está no outro sentido, a gente tem que colocar o quê? É um trabalho negativo, porque o trabalho está sendo realizado contra uma força restauradora. Certo? Beleza. Até breve.